Bom, boa noite, pessoal. A paz do Senhor para todos. Deus abençoe. Temos um convidado ilustre aqui, lá do Brasil, pastor Lourenço, lá de Pernambuco. Está aqui com a gente, pastor. Boa noite, Beatriz. Boa noite, Adriano, pastora Simone, Ivna, Meirelles, Vivian, Vera, André. Tem um convidado aqui que eu não vi o nome ali. Bia está aí, né? Estava com a gente terça-feira passada. A Bia está aqui. Esse convidado aqui, que eu não sei quem é que não botou o nome, mas tá tudo bem. Pessoal, já comecei a gravação, tá? Pastor Lourenço, lá de Pernambuco. Ó, gente, esse cabo que vocês estão vendo aí é o nosso pastor Lourenço da CBI Passira, tá? Ele Lá em mesmo. Pernambuco, né? Tá? Bom, nós vamos Amém. começar hoje aqui, nós vamos começar uma série de estudos que vai falar sobre como atrair a prosperidade. E hoje é uma palavra introdutória, e segundo sugestão da pastora, a gente seria interessante se alguns que não podem participar ou não estão participando online, que participasse da nossa reunião presencial. Depois a pastora vai informar que dia que é melhor fazermos, tá? Bom, vamos começar aqui. Então, nosso assunto hoje é sobre criando um ambiente de prosperidade. Então, temos alguns passos a seguir e gostaria de compartilhar com você esses passos que a gente deve seguir, tá? Eu estou gravando porque depois, se alguns de vocês quiserem rever a gravação, quiserem fazer algumas anotações, inclusive quem quiser fazer já a anotação para não depois não ter que ver o vídeo gravado, já pega a canetinha, vai lá, pega o caderninho e faz as anotações que são importantes, são algumas regras importantes para você atrair a prosperidade, tá bom? Tá? Pois bem, então o texto que nós estamos usando é o de Salmo 35, verso 27, que diz: cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Essa expressão que diz que o Senhor se compraz na prosperidade do seu servo. Então, nós temos duas coisas importantes dentro desse texto. A primeira, substituindo essa palavra compaz, tem uma outra ideia que o Senhor tem prazer, ele se alegra na prosperidade dos seus servos. Mas uma palavra que substitui a palavra prosperidade, que está no original em hebraico, é a palavra shalom. Então, quando o texto original está dizendo que o Senhor ele tem prazer na shalom dos seus servos. Olha, a palavra shalom em hebraico quer dizer paz. Mas, de modo interessante, dentro desse texto, é traduzido como prosperidade. Por quê? Porque shalom é prosperidade. Porque se você não tem prosperidade, você não pode viver em paz. Você vai viver em turbulência, você vai viver angustiado. Se você não tem o que você precisa, não tem alimento, não tem dinheiro para pagar suas contas, se você não tem, portanto, o que você necessita, você vai perder a sua paz, vai viver atribulado. Por isso que Shalom também é prosperidade. Quando eu sou cheio daquilo que eu preciso, meu coração fica em paz. Imagina você, né? Amanhã você tem de fazer os pagamentos e não tem o dinheiro para pagar. E o fato todo é que você, no mês passado, já tinha atrasado, no mês retrasado já tinha atrasado, e agora não quer atrasar mais. Você imagina quem é que vai ter paz e dormir com esse barulho, não tendo recurso para pagar a sua conta? Quem é que vai ficar em paz? Então, quando diz que o Senhor ama a prosperidade dos seus servos, é que ele ama que nós tenhamos paz, porque nós temos o que nós precisamos. Veja bem, não é o que nós queremos, é o que nós precisamos. Então, a palavra de hoje é para a gente criar um ambiente
que nos encha de satisfação e que supra a nossa prosperidade. Esse é o tema de hoje. Criando um ambiente, criando um ambiente de prosperidade. Então vamos lá ao primeiro passo. Aqui, olha, guarda esses itens aqui, olha. Anota aí, Adriano, Bia, anota aí. Tem mais itens, mas esses são os principais. Arrume as coisas à sua volta. Então, a primeira coisa que você vai fazer, se você quer criar um ambiente de prosperidade, arrume seu quarto, seu guarda-roupa e o seu carro. Vou dar um aviso aqui para as mulheres. Uma boa quantidade de mulheres arruma bonito a casa. A casa é uma maravilha, mas o carro é uma nojeira. É sandália pendurada aqui, é calcinha pendurada na janela, uma desgraça, né? E eu já andei em alguns carros de algumas madames, né? Salvo da pastora. Se você andar no carro da pastora, você sabe que o carro da pastora Simone vai dar todo ordenadinho, né? E uma das coisas doidas é essa, né? Então, começa a limpar seu carro, arrumar as coisas, né? Então, se você, por exemplo, tiver o privilégio de andar comigo de carro, você vai ver que meu carro está sempre limpinho. Se você chegar no meu guarda-roupa, tá tudo arrumadinho. A cueca no seu devido lugar, as coisas. A única coisa que acontece comigo é que eu esqueço de vez em quando a toalha em cima da cama ainda, entendeu, né? Então, de vez em quando a mulher vem e puxa a orelha, porque eu também não sou perfeito, né? Mas, por exemplo, não precisa ter toque igual a mim para arrumar, né? Porque, por exemplo, eu arrumo assim, ó, o cabide tem que ter o cabide de madeira, tudo igual. Depois os plásticos, os cabides de plástico, só branco, depois só verde, só preto. Aí vem as camisas de manga comprida preta, de manga comprida azul, de manga comprida bege, branca. As calças são penduradas em outro cabide, ok? Tá? Gaveta só cueca, tudo dobradinho, as meias tudo guardadinha dentro do saco plástico. Eu não tenho gaveta para meia, então boto tudo dentro do saco plástico, mas tudo arrumadinho. Tem mulher que você vai no guarda-roupa dela, é uma zona, parece um ninho de mafagafo, parece que um rato passou por ali, deixou até bosta, né, no lugar, entendeu, né? Então, uma das coisas importantes é que você precisa começar a limpar o seu ambiente. Preste bem atenção. O fato de você limpar o seu ambiente não vai fazer que você fique rico. Apenas vai trabalhar a sua mentalidade. Você começa a mudar a sua mentalidade e gerar um ambiente de prosperidade e, quem sabe, até de riqueza, quando você começa a ordenar sua casa ou o seu quarto, o seu guarda-roupa, aquilo que você tem contato, começa a arrumar. Por exemplo, quem trabalha em escritório, quando eu era mais novinho, então meu escritório, a mesa do meu escritório era uma zona. Então, cheio de papel, um empilhado em cima do outro. E um dia alguém falou para mim assim, poxa, Eduardo, como é que você consegue achar as coisas nisso? Eu falei, ó, não mexe em nada, porque eu sei onde está tudo. Era um ambiente de desorganização. Se você chegar no meu escritório hoje em dia, a minha mesa está limpinha. Hoje a minha mesa aqui, que é a mesa da pastora, está meio desorganizada, mas não foi ela, não, fui eu. Porque eu botei papel aqui, óculos aqui, eu estou organizando por causa da aula. Mas tem uma televisão aqui, o iPad aqui, então tem uma série de coisas que eu preciso para trabalhar agora. Mas normalmente a minha mesa está limpinha. A minha cadeira está arrumadinha, o ambiente onde eu trabalho sempre está assim. Meus filhos, se você for na mesa do meu filho, que é engenheiro, a mesa dele está arrumadinha. Se você for na mesa do meu filho, que trabalha com home office, a mesa dele está arrumadinha quando ele não está trabalhando, e quando ele está trabalhando, tem somente aquilo que ele precisa para trabalhar, tá bom? Então, comece desde já a arrumar o seu ambiente, tá? Segunda coisa, livre-se de roupas que não use mais. Tá vendo aí?
Uma das coisas interessantes é que, às vezes, a gente tem roupa velha, mas a gente está usando. Então, não joga fora, não, pelo amor de Deus. Mas se você tem roupa que está guardada lá e tem 6 meses que você não usa mais, joga fora. Tem gente que adora guardar camiseta toda furada. Ah, é para eu dormir. Toma vergonha na cara. Bota uma camiseta decente, dormir com camiseta toda furada. Imagine, né? Imagine a dona Vivian, tá lá o André esperando a dona Vivian, né, na cama. Aí lá vem a dona Vivian com a camiseta toda furada, escrito Salve Brizola. Jeová do céu, perde o interesse na hora. Então, olha, começa a limpar as suas roupas. Ah, mas aí eu vou ficar com muito pouquinho a roupa. Lava todo dia, cara. Mas joga fora o que tiver velho. Olha, não joga a esposa fora, não, tá bom, tá? A esposa não precisa jogar fora, nem o marido precisa jogar fora, tá bom? Ok. Então, outro item importante que a gente precisa lembrar, chamar a atenção para vocês. Inspecione, olha, faça uma inspeção. Tem algo que faz mais de 6 meses que você não usa? Preste bem atenção, não confunda as coisas. Por exemplo, é possível que pastora, a Vivian, a Ivna, é possível que até a Bia, minha mulher tem isso, guarda coisas desde quando casaram. São relíquias, não são coisas velhas. Tá bom, tá? Agora, se você está guardando, guarda lá a caneca quebrada. Ah, essa caneca quebrada é do tempo lá da minha avó. Mas está quebrada? Ela é uma saudação? Tira da vista e guarda em algum lugar, para você guardar suas memórias em algum lugar, mas você não fica olhando para aquele raio daquela caneca quebrada. Se puder, algumas coisas que estão muito velhas na sua casa, doe. Livre-se disso, e o que de fato é velho e estragado. Então começa a fazer uma limpeza. Tem uns cabras, eu espero que o André não seja assim, nem o pastor Lourenço. Tem uns cabras que são assim, eu fazia isso antigamente. Eu achava um parafuso na rua, opa, vou levar para casa. Quem sabe um dia vai servir. Cara, e ficava guardado um tempão aquela porcaria e fui acumulando uma montoeira de parafuso velho. Sabe o que eu fiz? Um dia peguei aquilo tudo, joguei tudo fora. Hoje, sabe o que eu faço? Ai, caraca, eu precisava daquele parafuso que eu joguei fora. Eu vou lá fora e compro um novo. Na minha casa só entra parafuso novo. Aí, poxa vida, aquele parafuso, eu vou fazer uma busca e descobrir onde é que vende, porque não vou usar parafuso velho. Ok? Tá bom? Tá? Então, o que acontece? Então, inspeciona. Tem algo que tem mais de 6 meses que você não usa, não é relíquia, não é um presente que alguém te deu que você lembra gostoso daquele, né? Imagina, por exemplo, tem lá em casa ainda algumas coisas que Osiane guarda do casamento, e olha que são 40 anos. Então a gente olha lá, que lembrança gostosa daquilo que ela ganhou, tem 40 anos. Só tem umas 2 ou 3 coisas. Osiane guarda umas cartas velhas que eu mandei para ela quando a gente era namorado. Olha, não é velho, são lembranças gostosas do tempo que a gente namorava. Teve uma vez que eu mandei 7 cartas para ela, uma carta cada dia. Numa carta eu mandei eu, na outra eu escrevi ti, e mandei 7 cartas para ela. A pastora Simone, Lourenço lembra, houve uma época no Brasil que a gente tinha um material que se chamava aerograma. Ele era um envelope e já era carta. Então eu usava para escrever para ela, não existia telegrama, telex, WhatsApp, nem nada, e eu mandei 7 cartas. E ela guardou tudinho. Isso é relíquia, é lembrança do nosso amor, lembrança gostosa da gente. É disso que eu estou falando. Guarde coisas que te lembram coisas boas, tá? Então, por exemplo, a próxima coisa aqui, ó, livre-se das coisas que te lembram tempos difíceis.
e dificuldades de vidas. Tem gente que gosta de olhar aquela foto, né, com canela fina. Ah, isso aqui me lembra que a gente passava fome lá em Minas Gerais, lá na roça. Que saudade da fome que você tinha! Você tem saudade dos tempos de dificuldade? Eu gosto sempre de dizer, eu não tenho saudade dos meus tempos difíceis, eu tenho saudade do meu futuro. Então, se você tem coisas que te ligam a essas coisas antigas, e essas coisas antigas te trazem lembrança de miséria, te trazem memória de dificuldade que você viveu, problemas que você passou, aí você olha para a fitinha. Oh, meu Deus, eu lembro dessa fitinha aqui. Papai me deu uma surra com essa fita. Oh, meu Deus, que... Aí, pelo amor de Deus, pega essa porcaria desse chicote e joga fora. Não guarde más lembranças, ok? Você tem que olhar para frente. É assim que se cria um ambiente de prosperidade. Então, você vai tirar algumas coisas que são velhas, algumas coisas que te trazem memória do que não presta, e vai criar espaço para o novo. Para você ter uma ideia, alguns anos atrás eu tinha um sofá velho na minha casa. Velho, que a gente sentava, já estava afundando. Pastor Amadeu, que eu estive com ele em Lisboa, me lembrou de uma casa que ele foi visitar. Cara, ele sentou no sofá, ele caiu no buraco do sofá e estava cheio de prego, furou o traseiro dele. Teve que pedir ajuda para alguém tirar ele do buraco do sofá. Eu tive um sofá assim, e quando eu olhei aquilo, eu falei, não, eu tenho que abrir espaço para o novo. Eu peguei aquela porcaria daquele sofá, joguei fora. Bom, mas aí o senhor ficou sem sofá. Eu sentei no chão, sentei numa almofada, mas não sentei em troço velho. E depois chegou o sofá novo, que me deram um sofá novo. Então, crie espaço para o novo. Não esqueça, hein? Não se livra do marido, viu? Tá bom? Vamos lá, outra coisa interessante que é para a gente aprender aqui. Então, arrume as coisas à sua volta. Segunda coisa importante para a gente aprender. Pare de consumir coisas negativas. Sabe aquela pessoa que a gente diz assim, né? Que a pessoa diz assim, rapaz, a coisa tá tão boa comigo que se melhorar estraga. Você ficou doido? Quem diz que se melhorar estraga? Se melhorar vai ficar melhor. Nunca use essa frase. Outra coisa importante. Olha, tá dando tudo certo aqui comigo. Rapaz, deve estar vindo aí uma dificuldade, porque todas as vezes que as coisas estão indo muito bem para mim, logo em seguida vem um problema. Para de pensar dessa maneira. Pense sempre que, depois que as coisas estão legais para você, pense que vai ficar melhor. Põe a sua cabeça de que as coisas vão ficar melhor. E se vier alguma dificuldade, você vai passar por cima dela e vai ficar. Isso foi só uma fase, mas vai melhorar. Tá vendo aqui, ó? Sonhe sempre pelo que for maior. Ou seja, né? Você está sonhando com uma casinha de 2 quartos, uma sala assim de 15 metros quadrados no máximo, ou 12 metros quadrados. Cara, sonha numa casa maior. Sonha com uma casa com 4 quartos, um quarto suíte ou 2 quartos suíte. Pense numa sala de 40 metros quadrados. Ah, não, eu não quero um troço tão grande assim, não. Vai me dar muito trabalho para limpar. Não pense que você vai limpar. Pense que você vai prosperar tanto que você vai contratar gente para limpar. Para de pensar em derrota. Pense coisa boa. Mas se você tiver que limpar, Deus vai te dar equipamento, recursos e meio para manter a casa limpinha. Tá bom? Tá? Quero só confessar uma coisa para você. A nossa pastora, ela não tem empregada na casa dela, não, mas a casa dela está sempre arrumadinha, limpinha, um enxuto. Por quê? Ela mantém limpo, e se ela mantém limpo, vai continuar limpo. Agora, se ela fica 1 semana, 2 semanas sem limpar,
Deus do céu, vai dar uma trabalheira que dói para ela limpar. Então, todo dia dá uma limpezinha, arruma aqui, ali, acolá, e mantém um ambiente sempre pensando no melhor. Corte as notícias de tragédias. Tem gente que adora assistir notícia de tragédia. Corta isso. Substitui fontes de medo por coisas animadas. Comece a procurar coisas que te jogam para cima. Para de ficar pensando em coisas que te desanimam, em ficar... por exemplo, eu sou vascaíno. Você acha que eu fico vendo o jogo do Vasco, que o Vasco perdeu? Eu não. Para que eu vou ficar vendo o jogo do Vasco que o Vasco perdeu? Eu vou ver jogo do Real Madrid que ganhou. Porque, além de vascaíno, eu sou Real Madrid, Ala Madrid. Então, eu fico assistindo, que me levanta para cima. Eu vou ficar vendo o jogo do Vasco, vai me dar tristeza, principalmente perder para o Flamengo. Aí que eu não vejo mesmo. Entendeu, né? Então, passa, então, a cortar as notícias de tragédias e substitui fonte de medo por coisas animadas. Não gaste tempo nas redes sociais. Rede social é muito legal, mas, pelo amor de Deus, não gaste tempo na rede social. O que eu estou falando? Tem gente que fica no Facebook, aí fica lá nos stories, vendo tudinho, e passa 1 hora, 2 horas, 3 horas no Facebook, no Instagram. Eu vejo o Instagram. Eu preciso acompanhar algumas notícias. Se eu ver Facebook, vejo Facebook. Mas eu não me detenho lá. Então, não se detenha nas redes sociais. Use elas para seu benefício. Informações, ver o que aconteceu lá na CBI Portugal, o que aconteceu na CBI Passira, o que aconteceu lá com uns amigos meus. Só isso. Ok? Busque informação que te leve ao crescimento. Então, uma das coisas interessantes que eu faço, toda manhã eu dou uma corrida pelas notícias. E os grandes empresários, eles fazem assim também. Eles dão uma corridinha nas notícias, mas eles não ficam detidos vendo desgraça. Eles veem as notícias, veem aquilo que é mais importante, e tudo aquilo que vai tirar ele de um foco de alegria, ele substitui. Não é por notícia alegre, ele fica sabendo de algo ruim que aconteceu, mas ele não fica lá olhando a notícia. Meu Deus, não! Ele olha a notícia e parte para outra. Ele não fica focado na desgraça, ok? Então, busque informação que te leve ao crescimento. E uma última coisa nesse ponto, para te guardar, tá bem? Tá? Ó. Alimente-se com dados de crescimento e capacitação financeira. Começa hoje a visitar uns vídeos ou alguns sites que falam sobre crescimento, que fala como você pode crescer financeiramente, de como você pode crescer como pessoa. Então, começa a se ocupar com essas coisas. Não precisa ficar o dia inteiro ouvindo e assistindo coach, tá? Porque também você vai acabar perdendo o seu foco. Por outro lado, não fique ouvindo profetas que revela a cor da calcinha, CPF. Para com isso. Então, você vai gastar tempo em lugares que te dão crescimento bíblico, que te dão crescimento como pessoa e que te dão capacitação financeira. Site que diz que você vai ganhar dinheiro rápido, que você começa isso aqui e já amanhã você já vai ganhar 1.200 euros, que já amanhã você vai ganhar 2.500 euros. Esquece! Isso não é verdade. Então, não acredite que as coisas caem do céu. E nem acredite que de um dia para o outro você vai ficar rico. Não é assim. Então, começa com o foco correto, comece a prestar atenção no que você anda ouvindo e calma. As coisas vão seguindo. Primeiro, crie o ambiente, mude a sua mentalidade. Quando as coisas começarem a mudar e a sua mentalidade, você começou a criar um ambiente de prosperidade, você vai perceber naturalmente que as dificuldades vão começar a se afastar pouco a pouco.
E as dificuldades que por acaso vierem serão dificuldades para te levar para situações maiores. Serão dificuldades como, por exemplo, você tem o seu negócio, está funcionando direitinho, mas agora você está com um problema. Não tem espaço para você botar o seu estoque, não tem espaço para você botar todos os clientes. E agora criou-se um problema porque você tem que achar um lugar maior. E o lugar maior para você ir está custando caro. Esse é um santo problema. E que você vai precisar ter uma ideia, ter um raciocínio, uma capacidade para ir para um lugar maior e melhor. Tá bom? Tá? Vamos para a próxima etapa. Crie um ambiente próspero. Guarda essa frase que eu coloquei aqui no início. Riqueza não começa com dinheiro na conta, mas com a mentalidade certa. Riqueza não começa com dinheiro na conta, mas com a mentalidade certa. Você sabia que uma grande quantidade de pessoas que ganharam na loteria logo ficaram pobres? Porque elas não sabiam lidar com a abundância. Então, elas perderam tudo. Há relatos de indivíduos que ficaram ricos de um dia para o outro e, quando ele perdeu tudo, perguntaram para ele qual foi a pior coisa que te aconteceu na vida depois que você perdeu o dinheiro. Ele diz, não, a pior coisa que aconteceu na minha vida não foi depois que eu perdi dinheiro. A pior coisa que aconteceu na minha vida foi quando eu ganhei na loteria. Isso acabou comigo, porque ele não sabia lidar com a prosperidade. Por isso que é importante a gente criar um ambiente próspero. Criando um ambiente próspero, você vai poder receber grandes coisas, você vai poder receber cada vez o melhor, porque você vai estar habituado e vai saber lidar com o melhor e vai dar valor a essas coisas. Tá bom? Tá? Então, é importante pensar nisso. Outra coisa importante, olha. Logo cedo, ao acordar, fale com Deus. Ao acordar, evite ler notícias negativas. Eu estou repetindo o que estava lá anteriormente para te reforçar. Preste bem atenção. Algum tempo atrás, eu estava lendo sobre grandes empresários. Independente deles serem cristãos ou não, todos os grandes empresários, cristãos, ateus, macumbeiro, ou de alguma outra religião qualquer, todos eles tinham o seguinte hábito, não necessariamente na mesma ordem, ou não necessariamente na mesma ordem de importância. Primeira coisa, estou colocando é o que eu estou me lembrando, tá? Porque eu tenho uma boa memória e eu lembro das coisas. Então, o que eles faziam? Número 1, alguns deles, a primeira coisa que faziam era ler as notícias boas do dia e não se focavam em notícias ruins. Outros, primeiro, falavam com Deus deles. Macumbeiro falava com o Oxóssi dele, o Ogum. O budista fazia lá o oratório dele diante da imagem. O cristão fazia a oração dele primeiro. Então, mas tanto aquele que via primeiras notícias, ele via primeiras notícias e depois ele ia buscar o Deus dele, ele ia falar com Deus. Uns iam fazer a Ave Maria deles, outros iam fazer a oração dele, outros iam fazer o oratório dele diante da imagem budista, mas todos os empresários importantes, eles reservavam um espaço de manhã para buscar orientação de Deus. Terceira coisa que eles faziam era ver as cartas ou os e-mails dele, o que ele tinha recebido de mensagem, quem tinha escrito mensagem para ele, o que tinha. E o que não prestava, ele deleta logo e absorve o que estão mandando de informações para ele. Então, essas três coisas eram importantes nesses indivíduos. Eles buscavam a Deus, eles liam notícias boas
e viam os jornais, não, as mensagens que eram enviadas a ele e desprezava o que não prestava. Tá bom? Tá? Então, é imperioso que você aprenda esse tipo de coisa. Então, evite ler notícias negativas e afaste de influências negativas. Quando eu digo se afastar de influências negativas, às vezes a gente está andando com uma pessoa e essa pessoa com quem a gente está andando só fala de derrota. Você já reparou que a gente tem uma mania às vezes? Então vamos imaginar que juntou eu, Alessandra, Lívina e Vivian, estamos conversando. De repente, Vivian falou de um acidente de carro, né, que alguém perdeu o braço. Aí a Alessandra começa a contar uma história mais cabeluda de alguém que perdeu os dois braços. Aí a Ivna tem que contar a história do sujeito que perdeu os dois braços e as duas pernas. E aí eu venho contando a história do sujeito que morreu e perdeu o cachorro e o gato no acidente. A gente tem mania, já viu? Que a gente começa a falar desgraça, um vai contando uma desgraça maior do que a outra. Não, alguém tem que parar. Aí a Vivian falou do acidente, a Alessandra falou do acidente, a Ivna disse, olha, gente, eu não vou falar de acidente, não. Eu vou falar de uma coisa muito legal. Esses dias eu aprendi a pular de paraquedas. Eu morria de medo de altura. E aí eu fui num curso e aprendi a saltar de paraquedas. Gente, vocês não imaginam como eu estou feliz. Vai mudar o ambiente da conversa. Aí uma vai lembrar de uma coisa bacana. Esse tipo de coisa que a gente precisa gerar nas conversas. Mas se você anda com gente que só fala de desgraça, só fala de derrota, fala mal de pastor, fala mal de igreja, fala mal do vizinho, fala mal do irmão, fala mal do pai, da mãe, fala mal de todo mundo, anda longe dessa gente. Se você anda perto de fofoqueiro, sai de perto. Se você anda perto de gente que só fala de desgraça, sai de perto. Ou, se você não pode sair de perto, mude a conversa para gerar um novo ambiente. Tá beleza? Vamos lá. Então, uma vez mais, prosperidade começa com pequenas mudanças. Limpe sua casa. E o último item que a gente tem essa noite, ok, tá? Uns segredinhos do Warren Buffett, um dos maiores bilionários dos Estados Unidos. Warren Buffett, ele ensina uma coisa tremenda. Guarde isso. Você é crente no Senhor Jesus. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Warren nem crente é. Mas Warren diz que há uma voz em seu íntimo que te guia. Escute essa voz. Se você tem o Espírito Santo vai te guiar. Quando Warren ele vai fechar um negócio, ele passa um tempo prestando atenção no íntimo dele. E às vezes diz ele que tem uma competição no íntimo dele, dizendo uma coisa, dizendo para fazer uma coisa, e uma outra vozinha dizendo para fazer outra. Ele presta atenção naquela voz que mais lhe dá alegria. Por quê? A Bíblia diz que não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas em tudo devem ser conhecidos nossas necessidades com oração e súplicas, e nisto velando com ações de graças. E diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Uma das características que você deve seguir numa direção e fazer algo é quando, pensando numa coisa para fazer, você tem paz ou alegria no coração. Imagine, né, que recebi um convite para comer um bacalhau lá na casa da Alessandra. Uau! Mas aí, de repente, meu coração começa a ficar triste. Uai, a última vez que eu comi bacalhau na casa da Alessandra foi uma festa. Por que eu estou com essa falta de paz no meu coração para ir na casa da Alessandra? Sabe o que vai acontecer, Alessandra?
se eu te sentir isso no coração, vou ligar para você e dizer, Alessandra, eu não sei porquê, eu tinha marcado contigo de almoçar, pegar aquele bacalhau, mas olha, eu não estou tendo paz de ir na sua casa. Tá tudo bem aí, Alessandra? É capaz de, se eu ligar, é capaz de a Alessandra me dizer que está tendo alguma dificuldade, algum probleminha aconteceu, e a gente vai orar. Então, siga sempre algo que Deus fala no seu coração. E essa voz de Deus vem com paz e vem com alegria. Como eu disse a você, Warren Buffett nem crente é, mas ele aprendeu a ser guiado pela voz do seu próprio espírito. E essa voz do seu próprio espírito, do espírito dele mesmo, lhe dá tranquilidade. E quando ele toma uma decisão, todo mundo olha para ele e diz assim, por que o Warren está indo naquela direção? Não parece que aquela empresa vai dar lucro. Não parece que as ações daquela empresa vão crescer. Mas Warren segue uma coisa que fala no coração dele. O que acontece? Todas as vezes, diz ele, eu li o livro dele, todas as vezes que ele toma decisões seguindo essa voz do íntimo dele, logo, logo as ações daquela empresa começam a crescer e todo mundo começa a seguir ele, aí as ações crescem mais ainda, porque uma grande quantidade de gente está indo para lá e aí as ações começam a crescer. Interessante, né? Ou seja, o sucesso chama o sucesso. Assim como um abismo chama outro abismo, o sucesso chama o sucesso. Outra dica de Warren Buffett para nós aqui. Olha que coisa interessante. Ele não trabalha com pessoas infiéis a seu cônjuge. Ele argumenta que se alguém não consegue respeitar quem ele ama e vive consigo, certamente não respeitará quem ganha dinheiro. Ele acredita que não vai haver ética. Warren, se ele descobre que um dos colaboradores dele, que trabalha com ele em multiplicação de recursos financeiros, está com um caso com uma outra mulher ou uma mulher com outro homem, ele não teria nada a ver com aquela pessoa, mas ele dá um prazo àquela pessoa para resolver o assunto, senão ele vai romper com ela, e ele rompe com a pessoa, porque ele não acredita que haverá fidelidade daquela pessoa para com os propósitos que eles estão. Porque se uma pessoa não é fiel a quem ele ama, como ele vai ser fiel aonde ele ganha dinheiro? Ele tem essa ética, tá bom? Então, olha, se você começar a prosperar, guarde isso no coração. Seja fiel a quem você ama e não trabalhe com quem é infiel, tá bom? Outra coisa que o Warren faz. Preste atenção aos que prosperam à sua volta, imite o que é bom e afaste-se do que é ruim. Muita gente que prospera à nossa volta, eles têm tanto virtudes quanto defeitos. Não imite os defeitos, imite as virtudes. Guarde essa palavra no seu coração. Preste atenção às pessoas que estão prosperando. Algumas estão prosperando, e eu vou falar uma palavra muito feia aqui agora. Eles estão prosperando, mas estão vivendo uma vida de putaria. Não imita, porque muitas das vezes a gente vê um pastor de uma grande igreja e a igreja dele está indo maravilhosamente, mas ele está envolvido com jogatina, ou envolvido com adultério, ou envolvido com homossexualidade, ou envolvido com o que não presta, e os negócios dele estão dando certo. Não pense que você imitar ele vai dar certo. Isso é uma síndrome de Asaf, de olhar para o ímpio, ver que ele está prosperando, mesmo ele fazendo o que não presta, mas Asaf viu que o fim dessa gente é escorregadio e que no final eles se dão mal. Deus trata com eles. Então, não imite o que não presta na impiedade, mesmo quando o sujeito prospera. Imite sempre o que é bom. Uma coisa que eu aprendi, eu tive um cunhado, ele já morreu, irmão da minha esposa. Ele era maçom
e budista. E ele era um microempresário, ele tinha um negócio dele, ele foi um grande representante da Sotrec Caterpillar, uma empresa de tratores. Ele tinha uma ótima casa, um ótimo carro, mas ele era budista e era maçom. E algumas coisas da vida dele, porque ele tinha amante, eu procurava não imitar. Mas um belo dia, eu estava conversando com ele e eu disse para ele assim, não, eu sei de tudo fazer um pouco. E ele falou para mim assim, olha só, Eduardo, quem de tudo sabe fazer um pouco, não é bom em nada. Quem de tudo sabe fazer um pouco, nunca é bom em nada. Se especialize, seja bom ou excelente em alguma coisa. Eu entendi, peguei essa palavra dele e comecei a melhorar os meus pontos fortes e me qualificar como ensinador, como professor e como capacitador de pessoas. E procurei elevar o meu nível, compreende? Então, se você é daquele que sabe de tudo fazer um pouquinho, olha, pode parecer legal, mas você precisa ser boa, ser bom pelo menos numa coisa. Se não pode ser excelente, pelo menos seja ótimo, bom em alguma coisa, tá bom? Então não esqueça dessa palavra. Outra coisa importante, tem homens de Deus perto de você. Perto de você. Ouça-os e respeite-os. Por que eu termino com essa palavra para vocês aqui? Por que eu vou terminar com ela? Porque a Bíblia diz o seguinte, né? Que o segredo da sabedoria é teme a Deus e honre-o em todos os teus caminhos. Ora, a carta de João, a primeira carta de João, ele diz assim, como pode alguém amar a Deus se aborrece a seu irmão? Se alguém aborrece a seu irmão e diz que ama a Deus, é mentiroso. Como pode amar alguém a Deus que não vê, se não ama o próximo que vê? O princípio é baseado no seguinte, você não vê a Deus. Você sabe que Deus existe, ele habita em você, ele está contigo. Mas Deus colocou alguns representantes perto de você. Esses representantes que Deus colocou perto de você é seu pastor, seu líder espiritual, alguém que tem proeminência espiritual sobre a sua vida, que ora por você, profetiza na sua vida, que intercede por você e que te orienta de acordo com a palavra de Deus. Isso não quer dizer que você tem que seguir tudo aquilo que seu pastor, seu líder diz. Mas uma coisa importante você precisa aprender, é respeitar e honrá-lo. Às vezes, aconteceu comigo um fato desse sentido, né? Às vezes, Deus está falando conosco através do nosso pastor, do nosso líder, e a gente não presta atenção. Algum tempo atrás, eu estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa estava dizendo assim, eu tenho subido um monte, buscando a Deus para ele falar comigo, porque eu preciso tomar essa e essa e essa direção. E eu já tinha falado com essa pessoa, acabado de conversar com ela, que ela estava indo numa direção oposta à vontade de Deus, porque o que ela estava fazendo era contrário às Escrituras. Um assunto que ela estava fazendo. E eu estava dizendo, antes dela dizer isso, eu estava dizendo, pois, olha só, é importante que você tome cuidado, porque muitas decisões que nós tomamos, pensamos que estamos agradando a Deus, porque não examinamos as Escrituras. E às vezes atitudes que nós tomamos estão contrárias à Bíblia. Então toma cuidado no que você anda fazendo, tá? Às vezes, Deus está falando com a gente no íntimo para não fazer algo, o Espírito Santo está nos dirigindo para não fazer algo e a gente insiste em fazer. E aí eu estava conversando com ela e ela me dizendo de alguma coisa que não estava funcionando. Eu falei, por que não está funcionando? Não, porque está acontecendo isso, isso, isso. Eu falei, olha,
tenta corrigir a tua relação com A e B, perdoar essas pessoas, falar ao coração delas, você vai ver como Deus poderá mudar a história. E aí ela me disse assim, eu tenho buscado a Deus, tenho subido no monte para orar, para Deus me dar a direção do que eu devo fazer sobre essas pessoas e coisa e tal. Eu virei para ela e falei assim, ô doido, o Senhor está falando contigo agora. Como, AP? O Eterno está falando com você agora. Como assim? O profeta aqui, o homem de Deus, o anjo do Senhor, já está te dando orientação. E você está querendo ouvir lá do monte a fala? Aí ficou sem graça. Deus está te colocando, teu pastor aqui do teu lado, e te dizendo, orientando o que você precisa fazer. E você está tentando outra resposta, porque a minha não te agradou. Falei na lata para ela, entendeu, né? E aí, o que ela fez? Foi lá e consertou o que ela tinha que consertar, falou ao coração das pessoas que tinha que falar, e voltou depois com a maior cara limpa, dizendo, eu fiz aquilo que o senhor falou e deu tudo certo. Eu falei, Deus estava falando contigo. Sabe, às vezes Deus colocou o pastor da gente, colocou um líder espiritual do nosso lado, e a gente está esperando que Deus desça para falar conosco. Ele está ali do teu lado. Então, a palavrinha que eu tenho para você, para terminar, é exatamente essa, ó. Tem homens e também tem mulheres, né? De Deus perto de você. Perto de você. Ouça-os e respeite-os, tá bom? Então, fica aqui a minha palavra no dia de hoje e a gente deixa com você esse desafio. Está aí meu telefone WhatsApp. Esse número que você está vendo aí na tela é meu WhatsApp do Brasil, tá bom? Tá? E aí, meu correio eletrônico e Deus abençoe você. Na semana que vem, nós vamos falar de 5 passos bíblicos para o enriquecimento lícito. 5 passos da Bíblia, que a Bíblia dá, para você enriquecer, tá bom? Tá? Só quero dizer uma coisa para você. Se você achar em qualquer lugar, do tipo dizendo para você assim, faça isso e em 30 dias você vai ficar rico. Esquece, é mentira, tá bom, tá? Não tem esse negócio, faça isso em 30 dias você vai ficar rico. Não vá atrás disso, a menos que você tenha uma grande ideia, né? Lembra aquele menino? Lembra aquele menino que a gente assiste na internet, né? E aí, aquele escurinho, eu não sei de que país que ele é, em que ele chegava diante de algumas coisas óbvias que as pessoas faziam, aí ele fazia assim. Lembra desse escurinho? Ele ainda está hoje na internet. Ele tem mais de 200 milhões de views em todas as redes sociais dele, né? Ele ficou rico, mas ele não ficou rico de uma hora para outra. Ele foi fazendo o exercíciozinho dele, não tinha muita gente, ele continuou fazendo a mesma coisa, aquele menino com luvas de pedreiro, em que ele jogava bola lá na roça. O luva de pedreiro, ele não ficou de uma hora para outra, não. Ele foi crescendo aos pouquinhos, foi crescendo. De repente, ele tinha 1 milhão de seguidores, daqui a pouco 5 milhões de seguidores, aí a história dele mudou. Acredite, se alguém disser para você que siga esses passos e em 30 dias você vai ficar rico, muda de canal, porque o cara está mentindo para você, tá bom? Então, Deus te abençoe e eu quero orar com vocês agora, tá? Quero que você guarde essas palavras que estão gravadas e depois eu vou disponibilizar para vocês, onde vocês vão achar, e eu quero orar com você aqui agora. Se você quiser, você pega a chave do seu carro, se você está pensando em trocar de carro, se você está pensando em trocar de casa, se você está pensando em trocar sei lá, de escritório, alguma coisa que você quer que Deus faça na sua vida, sei lá, pega a tua carteira, você quer que ela fique cheia de dinheiro,
Ó, hoje em dia não precisa ter carteira cheia de dinheiro. É bom estar tudo lá no banco. Então, pega aí, no Brasil, pega o número do seu Pix, né? Bota na mão, ok, né? Ou pega aí o número da sua conta, bota aqui na mão, vai encher. Vamos orar daqui a pouco. Agora, não acredite que só porque eu vou orar, amanhã você vai chegar lá e vai achar 200 mil euros na conta. Não, não é bem assim não, tá bom? Eu vou orar, Deus vai começar a criar um ambiente de prosperidade na sua vida e você vai seguir os passos que eu te dei hoje, ok? Vamos orar. Querido Jesus, obrigado pelo dia de hoje, pela palavra desafiadora compartilhada a teus filhos. Peço tua bênção sobre cada um que nos assiste e que compartilha conosco nesse momento e que também, quando ouvir as gravações, vão ouvir, vão estudar e colocar em prática. Pai Santo, que cada um não seja enganado por mentiras de sucesso rápido. Pai, porque na tua palavra nos ensina que as coisas acontecem dentro de um propósito e que a gente precisa aprender que no único lugar que sucesso vem antes de trabalho é no dicionário, porque normalmente é trabalho, investimento e depois é que vem sucesso. Mas que cada um aqui comece a buscar a tua presença, comece a te buscar, te honrar e te servir. No nome precioso de Jesus, amém e amém. Só quero terminar dizendo para você que a palavra de hoje, ela não se esgota. Então, a gente tem mais 2 ministrações. Hoje, por exemplo, eu não falei sobre... eu vou falar na próxima. Não vou falar hoje. Na próxima, vou falar, então, outras coisas que eu não falei hoje, tá bom? Mas uma eu quero dizer para você. Nem todos serão ricos. Ouça só o que eu vou te dizer. Nem todo mundo será rico. Eu vou explicar isso na próxima ministração. Mas todos vão prosperar. Prosperidade e riqueza são diferentes. E a gente vai explicar na próxima ministração. Gente, Deus abençoe. A paz para todos. A paz para os bonitos e para os lindos. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor. Tchau, tchau. Amém. Amém.